Bom, senhores, muito boa tarde. Estamos aqui agora 16 horas 5 minutos do dia 20 de novembro de 2020. Quem está falando é o juiz corregedor Oscar Aníbal Tchapano e temos informações para todos vocês e também para o satélite, agentes em campo na captura do Foro de São Paulo, dos elementos do Foro de São Paulo, como também tropas localizadas em todo o planeta, também nos Estados Unidos da América. Vamos às informações, muito importante, tá? A situação é reveladora. Nós temos a prisão de um deputado estadual, que ele foi pego com 2 milhões de reais nesta segunda operação. Na primeira operação foram descobertos 5 milhões. Esta é a segunda operação, foi descoberto mais 2 milhões. E este deputado, ele está envolvido numa trama sórdida de 600 milhões no cofre público de Fortaleza. É uma coisa feita desde o início, desde a época do Sarney. Isto já é uma organização criminosa que foi plantada nos Estados Unidos da América pelo Foro de São Paulo. Eles circulam lá nos Estados Unidos da América. Vamos aos fatos. Ex-deputado do Ceará é preso em flagrante com 2 milhões de origem suspeita. O ex-deputado estadual do Ceará é preso em flagrante nesta quinta-feira 19, 2 milhões em espécie. Estavam em caixas de televisão. A prisão ocorreu mediante a caime livre, recurso de fraude em licitações. Essa empresa é do ex-deputado. É o chefe da organização criminosa. Na primeira fase, caime livre, em 2016, foram descobertos 5,9 milhões, também do mesmo deputado, Adail Carneiro, deputado Adail Carneiro. Estamos com 27 mandados de busca e apreensão em Fortaleza e cidades Rio Grande do Norte e Rio de Janeiro também. No Rio de Janeiro, em euro e também ouro. O esquema acontece há mais de 20 anos. Já movimentou cerca de 600 milhões, esquema fraudulento, licitações públicas das prefeituras de Fortaleza. Todas estas empresas privadas, servidores públicos ou da administração pública, ainda não são alvo porque estamos cercando. Estamos fazendo todas estas atos cirúrgicos públicos, processos licitatórios, 20 anos. 3 empresas têm vencido na contratação de aluguéis de veículos. O Joelson, delegado federal, está a cargo das investigações. Havia o saque em espécie em dinheiro
e utilizavam laranjas. Certame e Fortame. O certame era forjado. Empresas ilícitas de locação de veículos. As 3 locadoras havia também empresas envolvidas, corretoras de valores, várias empresas ligadas a esse grupo. São 10 empresas. Além de fraude de licitações, a suspeita de fraude de contratação de locação em motocicletas, desvio de recursos públicos e lavagem de dinheiro, aquisição de imóveis, transações em mercado financeiro. A lavagem de dinheiro era realizada a aquisição clandestina de corretora de valores e sociedade de participação do ramo de energia eólica, operadores do mercado financeiro. Toda a esquerda está renovando a estratégia das tesouras. O segredo que a esquerda escondeu durante muitos anos e que foi revelado chama-se Pacto de Princeton. Tucano, Fernando Henrique Cardoso, representando o diálogo interamericano, e Lula da Silva, o deus do PT, em nome do Foro de São Paulo, na cidade de Princeton, em 1993. Estratégia ou política das tesouras, uma artimanha política, concebida na filosofia dialética de Karl Marx, do bolchevismo. Essa genial artimanha bolchevista era um faz de conta em que 2 companheiros da mesma linha ideológica passavam a disputar uma mesma eleição, Fernando Henrique e Lula da Silva. Esses interesses esquerdistas, socialistas, comunistas, de idêntica forma ideológica do outro que se passava fingidamente por direitista, conservador, moderado. E a esquerda já estava dominando a política brasileira desde 1985, fim do regime militar, que foram derrotados em 64, os que fizeram a Revolução em 64. Quem escancarou esta praga política do comunismo e teve destaque, chamado José Sarney, era vice de Tancredo Neves, presidente eleito em 84, e a estratégia das tesouras, na versão tupiniquim de Princeton, consolidou a esquerda, que já vinha acontecendo desde 1985, com muita mais tecnologia política. E o primeiro presidente falido de Princeton foi Fernando Henrique Cardoso, um dos subscritores do pacto, que tomou posse em 1995. A esquerda sempre venceu as eleições, invariavelmente polarizada entre o PSDB e o PT, todos sabendo que um deles dois iam ganhar, um ou outro. As linhas gerais da estratégia das tesouras para as eleições presidenciais que se avizinham já estão no ar. Mudaram os autores, mas vão surgir 2 da esquerda, 2 candidatos também fracotes da esquerda, só para tapear, dar a impressão de uma verdadeira democracia e satisfazer a vaidade
de alguns para concorrer e poder aparecer. Tudo descoberto em Princeton, nos Estados Unidos da América, o Foro de São Paulo, com o esquema das votações através de software. Tudo descoberto. Então agora vem as prisões do Biden, do Barack Obama e de todos os membros aqui, desde José Sarney até Michel Temer, todos presos por narcotráfico terrorista, todos eles já com vastas provas, averbações, fotografias, áudio, vídeo, tudo descoberto, tudo manipulado, gravações, contratos assinados, tudo visto, tudo apurado. E tudo isto feito pelas 60 agências de inteligência. E eles agora estão entregando tudo. Não há forma de escapar. Então pedimos a vocês de imediato que já entendam que se trata de captura de elementos que fizeram espionagem e sabotagem, primeiro com os Estados Unidos da América, e através dos Estados Unidos da América, através destes sórdidos, aparelhados países, que nós capturamos 2 servidores na Alemanha. O que esses 2 servidores estavam, o que a Angela Merkel estava escolhendo senadores, estava escolhendo o presidente a ser eleito nos Estados Unidos da América no dia da apuração dos votos. Eles manipularam lá os votos. Na Alemanha, vocês entendem o que eu estou falando? Eles fizeram bastante trocas de compra de votos através dos 2 servidores que o exército americano de captura pegou esses 2 servidores na Alemanha. Angela Merkel está envolvida, também a França, vários outros países, todos já investigados e todos já com vastas provas. E chegamos aqui no Brasil através de o Pacto das Tesouras, em Princeton, que elegeu Fernando Henrique Cardoso e que colocou Lula para presidir. Tudo isto já descoberto. Tudo isto uma sórdida artimanha forjada desde José Sarney até Michel Temer, com vastas provas do narcotráfico mundial terrorista praticado por portos e aeroportos e que enseja a China, o Irã, a Venezuela, todos já descobertos, e outros países que estamos também à captura. Por favor, viralize isto e pedimos às autoridades, por favor, que o senhor capitão general Bolsonaro, ele tenha a sua integridade física vigiada. Pedimos ao general encarregado da sua segurança, do SEBIN, a monitorar e fazer buscas de qualquer aparelho nuclear, de maletas, em qualquer localidade. O senhor Bolsonaro corre risco. Entenderam? Porque eles estão desesperados. O Supremo Tribunal Federal foi averbado como terrorista, narcoterrorista. Os elementos que ocupam os que foram arregimentados desde José Sarney até Michel Temer, todos eles estão averbados com crimes praticados. E todos eles vão ter que fazer as suas remissões. Todos já averbados. E os senadores do crime, também todos averbados, com fartas provas. Deputados estaduais, deputados federais, governadores e prefeitos, que estão querendo colocar como pano de fundo explosões nucleares, de maletas nucleares, para querer justificar e sair e a mídia, através de enforcement, de notícias fraudadas, colocar a opinião pública
em querer estabelecer que os responsáveis não foram eles, e eles são os responsáveis. Eles estão mostrando animaizinhos na televisão, eles estão mostrando tragédias locais, mas eles não passam as verdadeiras informações que estão na mídia do planeta e que estão identificando as tropas americanas entraram lá na Alemanha para fazer as buscas e as apreensões do software, e também na Espanha, em Portugal, na França, em todos os países. E a Operação Storm já está em curso. E a CNN e a Globo, elas fazem as mesmas matérias ao mesmo tempo. Matérias para distrair a população. Falam de vacinas, falam de um monte de coisa que não interessa, para não colocar as matérias que alertam a população. Então, por favor, você faça o bem de transmitir esta live, viralizar esta live com todo mundo. Por favor. Quem está falando é o juiz corregedor Oscar Aníbal Chiappano. Estamos corregedor arbitral internacional em 194 países. Eles voltaram. Os 194 voltaram porque viram que a casa caiu para eles. Então era os 149, agora eram 143. Agora voltaram a 194. Eles são assim. Quando eles veem que a gente vai botar eles em cana, eles querem entregar até a mãe. Eles estão delatando tudo e todos. Porque a maioria vai ser exterminado por eles mesmos, que fazem parte desta trama sórdida, assassina, genocida. Por favor, veicule isto o máximo possível. E torno a repetir, preservar o capitão, general em chefe das Forças Armadas, presidente do Executivo da República Federativa do Brasil, o senhor Bolsonaro. Ele tem que ficar em lugar seguro, livre de qualquer atentado, por terra, por ar, por mar, por onde seja. Ele está recluso. Se ele quer falar pela live, que fale, mas ele não pode sair a lugar nenhum, porque é uma trama sórdida de senadores, deputados, todo tipo de pessoa. Liberaram o seu assassino, que foi preso por loucura, está livre. Saiu da prisão, dando alta a ele, dizendo que ele está curado. Então, ele estando solto, isso possibilita aos furtivos assassinos quererem matar o presidente da República, o senhor Jair Messias Bolsonaro. Estamos entendidos? Está entendendo o SEBIN? Está entendendo a BIM? Está entendendo contra a espionagem do Exército, da Marinha e da Aeronáutica? Então, proceder já. Eles e os familiares do Bolsonaro. Ele, o senhor Bolsonaro e os familiares têm que ser protegidos. Estamos entendidos? Ok. Maiores informações entraremos em contato. E procedam com as prisões dos membros do Supremo Tribunal Federal, narcoterroristas, traficantes, que estão soltando todos os marginais. E também do Supremo Tribunal de Justiça. E também das comarcas de 27 palácios de justiça, de desembargadores e juízes que estão já identificados. E também membros que fazem parte do Foro de São Paulo, que estão arregimentados na Polícia Civil, na Polícia Militar, na Polícia Federal, na Receita Federal, no Ministério Público Estadual, no Ministério Público Federal e no Ministério Público dos Estados, dos municípios. Estamos entendidos? Vereadores, todos que foram arregimentados pelo Foro de São Paulo, todos eles têm que ser levados à prisão. Eles são terroristas. Eles não têm alma. E eles sabem que a pena é capital do narcotráfico terrorista. E nós estamos à captura desses elementos. Por favor, viralize isto. Quem está falando é o juiz corregedor Oscar Aníbal Chiappano.
Estamos entendidos? Entenderam o que eu falei? Estão entendendo? Por favor? Hein? Estão entendendo, né? Proceder já.